Está iniciando mais um vídeo e vamos retomar o assunto que nós já vimos sobre os principais títulos de renda fixa. Faltou ainda a gente falar um pouquinho sobre os fundos garantidores de crédito, lembra? Isso, nós ainda não falamos sobre o FGC e nem sobre o FGCOP. Nós também falaremos sobre os títulos públicos federais, para seguir então com a tributação e encerrar o assunto sobre renda fixa, né? Você está quase lá para aprender os principais títulos. Não deu para trazer todos, né? Não coloquei todos no livro, até porque muitos títulos você não encontra nas principais prateleiras aí de bancos e corretoras, né? Ou mesmo aí no banco onde você tem conta, ou na cooperativa onde você tem conta. Então tem muito título em desuso ou muito título que não tem atratividade para o público investidor, principalmente o público pessoa física. Então eu trouxe para o livro, né, e para esse vídeo os principais títulos, né, os que são mais negociados no mercado, tá bom? Então vamos seguir, que tem ainda bastante coisa para a gente poder ver. Só que antes de prosseguir, devo pedir, claro, sim, eu devo pedir que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as principais notificações, para você ficar por dentro, né, dos vídeos que ainda serão lançados ou dos vídeos que já estão disponíveis, para você achar com mais facilidade. Eu te ajudo e você me ajuda. Vamos fazer assim? Fica tudo mais fácil, né? Você pode também me seguir pelo Instagram e também, caso você queira fazer a aquisição do livro, pelo e-book, livro físico, tem o link disponível no meu site www.heronmarques.com.br. Agora nós vamos falar dos títulos públicos federais, que são 7. Então, se você deseja emprestar dinheiro para o governo, que é uma ótima opção, você tem boas opções para investir, você pode ver quais são essas 7. Vamos começar por o mais conservador, né, o que oferece o menor risco, Tesouro Selic, semelhante ao CDB pós-fixado do banco, ou ao RDC pós-fixado da cooperativa de crédito. Tá? Selic está atrelado ao Selic, por isso o nome Tesouro Selic. Quando nós falamos do Tesouro Prefixado, nós estamos falando de um título que vai te remunerar um percentual fixo, então você vai saber no momento da aplicação. Pois nós temos também o prefixado, mas que vai te pagar os juros a cada 6 meses, por isso chama Tesouro Prefixado com juros semestrais. Nós temos o IPCA+, por que IPCA+, Iron? Porque é o IPCA, o que acontecer com o IPCA mais uma taxa prefixada. Nós temos também o IPCA+, com juros semestrais, e 2 novos títulos que foram criados, e são 2 ótimos títulos, aliás, que foram criados pelo governo federal. O Tesouro Renda Mais, que é para complementar a aposentadoria, e o Tesouro Educa Mais, que é para auxiliar pais que querem financiar os estudos dos filhos. Olha que bacana, né? 2 títulos que foram aí através de um estudo feito, né, com modelos internacionais, então foi adaptado, foi criado para ser emitido aqui no Brasil. E sim, tratam-se de 2 títulos muito bons que ajudam no planejamento da maioria das famílias. Agora eu vou falar um pouquinho dos títulos públicos federais, mas como que eles se comportam. Eu já falei rapidamente, de forma resumida. Vamos começar pelo Tesouro Selic, que foi o primeiro que eu disse. Se você investir num título do Tesouro Selic, é uma LFT. Na verdade, você compra um título a R$1.000 para você receber os R$1.000 de volta acrescidos de tudo o que aconteceu no Selic durante esse período. Digamos que ao final do período o Selic rendeu 15%. Então você vai ter os R$1.000 devolvidos, né, e mais a remuneração de 15% referente ao que rendeu neste período Selic. Claro, também terá na fonte, né, o desconto do imposto de renda relativo ao período que você ficou aplicado com o recurso. O título pré-fixado ele é um pouquinho diferente, tá? O título pré-fixado ele funciona com desconto, com deságio, nós chamamos muito deságio. O que é isso? É um desconto em relação ao valor de face. O que é o valor de face? É o valor de resgate. Então, quando você olhar no site do Tesouro Direto, você já vai ver o valor de resgate. O valor de resgate, digamos, seja R$1.000. Então, para você investir nesse título, o governo está te pedindo R$900. Essa diferença de 900 que você empresta para o governo, para lá no vencimento receber R$1.000, e é então os juros que serão pagos para você, e você consegue ver no site do Tesouro Direto qual é a equivalência desses juros, tá?
Lembrando que no resgate vai haver também a tributação, então o governo federal vai te pagar o valor líquido, tá? O título pré-fixado com juros semestrais, igualmente o título pré-fixado, mas vai te antecipar esses juros. Ao invés de pagar tudo lá no vencimento, ele te pagará a cada 6 meses, né? E o último pagamento correspondente será no vencimento do título. Mas, Heron, e se nesses 2 títulos pré-fixados eu resgatar antes? Então, você terá proporcionalmente o cálculo realizado até o momento do vencimento. Só que aqui há um detalhe importante. Lembra que eu falei que você pode sair até com prejuízos, né, com título pré-fixado? Como assim, Heron? É que nós temos um negocinho no mercado que chama marcação a mercado. O que quer dizer isso? Troca o mercado por à vista. Marcação à vista. Sabe o que é à vista, né? Se você vai pagar algo à vista, você quer pagar naquele momento, ou o valor que estão te cobrando naquele momento, não é isso? Então, marcação a mercado quer dizer que você comprou um título pré-fixado, seja ele o pré-fixado ou pré-fixado com juros semestral, independente de qual deles você escolheu, mas são 2 títulos pré-fixados. Digamos que a taxa Selic, nesse exemplo contido no livro, né, em que você vai emprestar R$900 para o governo para receber R$1.000 lá no vencimento. Digamos que a taxa Selic seja 10%, tá? Dá uma diferença ali, mas vamos arredondar para facilitar, ficar mais didático. 10%, tá? Ok, tudo bem. 10%. Então isso quer dizer o quê? Que neste momento você empresta para o governo R$900, vai resgatar R$1.000 e a taxa Selic está em 10%. Mas houve uma reunião do cupom e logo em seguida, na quarta-feira, foi noticiado que o cupom decidiu alterar a taxa Selic de 10% para 15%. Nossa, é didático, tá? Que é um exemplo. De 10 para 15, ok. Foi uma forte alta. O que vai acontecer? Bom, se eu, Heron, decidir investir na quinta-feira, após a reunião do cupom, e eu for abrir o site do Tesouro Direto, eu não vou mais encontrar esse título que você investiu, digamos, na sexta-feira e entregou, né, pagou R$900 para receber 1.000. Por quê? Naquele momento a taxa Selic estava em 10. A reunião foi noticiada na quarta, anunciando a nova taxa Selic, que agora está em 15. Digamos então que eu abro o site do Tesouro Direto e para eu investir nesse título, nesse mesmo título, para eu ganhar os correspondentes 15%, o governo federal está me pedindo R$850. Ô, Heron, eu emprestei 900 sim, porque a taxa Selic era 10. Então, não é esse o valor exato, mas digamos que seja. Esses 900, para você receber 1.000, daria 10% de retorno, certo? Que era a taxa Selic naquele momento. Agora a taxa Selic está em 15%. Então, para pagar 15%, ele precisa corrigir esse valor no site do Tesouro Direto, ele precisa corrigir o valor dos títulos. Então, ele precisa inserir essa diferença que agora a taxa Selic é 15%, e não mais 10%. Então, ele precisa aumentar o desconto, né? Desconto para eu emprestar para ele, para o governo federal, para essa diferença corresponder exatamente a 15% e ele me pagar no final do período R$1.000. Então, concorda comigo, se estamos falando agora de uma taxa de 15%, se eu emprestar 900, como você emprestou, eu não vou receber uma rentabilidade de 15%, não é? Então, ele precisa reduzir esse valor aqui, que nós chamamos de PU, o preço unitário. Então, eu preciso emprestar para o governo R$850, digamos que é esse o valor, para no vencimento receber R$1.000, para daí essa diferença corresponder exatamente em 15%. Agora, aonde eu entro nessa, Heron? Do risco que você falou que eu posso perder dinheiro. Digamos que você comprou, te deu uma dor de barriga, o único dinheiro que você tem, você precisa dele. E agora você olhou, entrou lá no site do Tesouro Direto, a taxa Selic aumentou de 10 para 15, e aí você entendeu o exemplo que eu te dei agora, e aquele título que você pagou 900, ou seja, você emprestou para o governo R$900, você vai lá, governo federal, eu preciso dele de volta, eu preciso do meu dinheiro. O governo federal vai olhar para você e vai dizer, tudo bem, eu recompro os títulos, sem nenhum problema, isso ele faz todos os dias. Só que nós aumentamos a taxa Selic, nós não, né, o cupom, de 10 para 15, o governo federal aumentou, então eu preciso eu pago nesses teus títulos R$850 agora. Então você pagou 900, mas eu te ofereço 850, porque é o que eu estou oferecendo hoje para quem quer investir aqui nos meus títulos públicos. E aí você vai incorrer nesse risco, ou seja, você entrou com 900,
te deu uma dor de barriga, você precisa sair antes do vencimento, esse é o risco que você corre, quando você sai antes do vencimento. E aí você propõe, o governo vai recomprar o seu título, só que o governo está te oferecendo o que ele está oferecendo para todos os outros investidores, R$ 850. E aí você vai amargar, neste exemplo, R$ 50 de prejuízo, e aí você pode fazer a equivalência ali na HP, na planilha, para você achar qual é o percentual. Esse é só um exemplo, eu não trouxe os números exatos, né? Para que você entenda o que nós chamamos de marcação a mercado. O que aconteceu aqui, então? O governo ele marca os títulos à vista, ele precisa dar essa transparência para que o investidor saiba exatamente o quanto cada título está custando. E se ele não cumprir, né, o prazo previsto, ou seja, se você entrou lá naquele momento, você teria que ficar até o vencimento. Ah, mas eu posso resgatar antes? Você pode resgatar antes, tudo bem. O governo federal ele avisa, nós podemos recomprar o seu título, mas você vai correr o risco de mercado. Isso é risco de mercado, tá? E aí você pode sim sair com prejuízo. Mas tem um lado bom nessa história também. Vamos lá. Agora vamos pegar o exemplo da seguinte maneira, vamos inverter. Digamos que você chegou, né, aqui e emprestou para o governo federal R$ 850, porque a taxa Selic estava em 15%, certo? Então você emprestou R$ 850 para o governo. Houve a reunião, na quarta-feira o cupom anuncia que houve uma redução da taxa Selic de 15, onde você pegou, para 10%. O que acontece agora? O Tesouro Direto precisa remarcar os títulos, né, os novos títulos, ele precisa corrigir isso para entregar para os novos investidores 10% de retorno e não mais 15%. E você agora pode surfar nessa onda e também ter um ganho, se você quiser resgatar antes do vencimento. Você emprestou R$ 850, os títulos foram corrigidos, e agora é R$ 900, o governo pede para que emprestem, para no final do período resgatar 1.000 e ter 10% de retorno. Então você pode vender com ágio, agora você está tendo um ganho de 850, você pode chegar, governo, eu quero que você recompre meus títulos, quero sair agora. Tá, tudo bem, nós vamos pagar 900, que é o que nós estamos pedindo aqui para que os demais investidores comprem os nossos títulos. Então eu recompro pelo mesmo valor, que é marcação a mercado, marcação à vista. E você concorda, obviamente, porque você pagou 850 e está saindo com 900, desconsiderando aí, né, todos os efeitos de taxas e impostos, tá? Então tem o lado bom, mas é preciso ter cuidado e lembrar que renda fixa, nem sempre a renda é fixa, tá bom? Agora, só para finalizar, explicar um pouquinho mais dos dois novos títulos, né? Porque você pode ter dúvidas e você não vai sair com dúvidas, né, do vídeo e né, do curso, e muito menos no livro, tá? Porque está tudo muito bem explicado. Vamos falar do Renda Mais. Então, ele é semelhante ao IPCA+, é o mesmo título, né, mas com uma proposta diferente, porque ele é voltado ao complemento de aposentadoria. Então, a pessoa quer lá se aposentar recebendo 10 mil mensais, ele já projeta pelo INSS receber algo em torno de 4 mil, ele quer complementar a renda através do Renda Mais com mais R$ 6.000, certo? Tudo bem. Aí ele faz esse planejamento. Como que funciona o Renda Mais? Então, vai realizando os aportes, as aplicações nos títulos, tá? E depois que né, se adquire ali o prazo para conversão, né, para amortizar em renda, ele vai receber 240 parcelas, ou equivalente a 20 anos de renda, que será pago pelo governo federal de forma mensal, claro, descontando os impostos devidos, e aí ele recebe essa parte pelo governo federal através do Tesouro Direto e a outra parte pelo INSS, complementando aí a aposentadoria que ele pretendia né, chegar ali próximo de R$ 10.000, viu? Então, trata-se de um ótimo produto, um produto que tem uma boa entrega de retorno, vai proteger sempre o capital, vai proteger sempre esses investimentos da inflação, tá? Então tem uma proposta bem diferente da Previdência, em alguns sentidos. A Previdência carrega alguns benefícios, mas também tem as suas desvantagens, assim como o Renda Mais tem benefícios e desvantagens. Mas trata-se de um ótimo título criado aí pelo governo federal. O Educa Mais, bem parecido com o Renda Mais, a diferença é que, como a proposta é financiar o estudo dos filhos, o que acontece aqui? Quando há conversão daquilo que você acumula, aquele valor que está sendo guardado, ele é convertido então em renda. Quando nós falamos no Educa Mais, o prazo né, de pagamento é de 60 parcelas, ou seja, 5 anos.
Pela média dos cursos que nós vemos, né, por aí. Então, são 5 anos de pagamento, entende-se aí que é para você custear o financiamento estudantil dos seus filhos, né, então serão 60 meses pagando esse valor, referente àquilo que você acumulou, com os rendimentos, claro que terão também os descontos referentes a taxas e tributos, e todas essas informações, inclusive simulações do Renda Mais, do Educa Mais e todos os demais títulos, você consegue fazer no site do Tesouro Direto de forma gratuita. Caso você tenha muita dificuldade, sempre procure um profissional. Este aqui está sempre à disposição. Você pode contratar os meus serviços como consultor de investimentos. Você pode procurar também o suporte de um assessor de investimentos. Você pode procurar uma orientação. Você vai ter um pouco mais de dificuldade de um gerente de banco ou gerente de cooperativa, porque eles têm menos conhecimento. Porque não são especialistas, eles são generalistas, né? Então, um gerente bancário, um gerente de cooperativa, eles têm que saber de tudo um pouco. Tem que saber de crédito, de seguro, de investimentos, de previdência, de vários outros produtos que são oferecidos pela instituição a qual eles representam. Não é que são maus profissionais, pelo contrário. É que eles não podem ser especialistas. Imagina se eles fossem especialistas em todos esses produtos. Não tem como, né? Humanamente é impossível. Mas trata também, talvez você consiga, através de um gerente com bom conhecimento, né, uma boa orientação, tá? Pronto, agora nós vamos falar, então, dos fundos garantidores de crédito. Você já ouviu falar, né, do FGC, e talvez você não tenha ouvido falar ainda do FGCOP. Sim, mas as cooperativas de crédito também possuem um fundo garantidor. Inclusive, é um fundo que tem uma boa quantia guardada, um bom volume de recursos, né, em caixa. Claro que não está disponível ali, mas está aplicado esse recurso para render, e que é equiparável ao FGC, e a diferença é que conta com menos cooperativas, né? Quando nós olhamos aqui o FGC, tem muitos bancos. Quando nós olhamos o FGCOP, não tem muitas cooperativas assim. Tem bastante? Tem, mas não tem o mesmo volume que bancos. Então, quando a gente olha cobertura por cooperativa, o FGCOP ele está mais calçado, digamos assim. Mas vamos entender, eu não vou entrar no mérito de quando eles surgiram, qual foi o ano de fundação, como que aconteceu, isso você tem disponível no meu e-book ou no livro físico, tá? Eu vou me concentrar aqui nos detalhes de cobertura, a começar pelo FGC e pelos títulos que são garantidos, tá? Quais são os títulos? Depósito à vista, você já aprendeu o que é depósito à vista, né? Aquele recurso que fica na conta corrente. Os depósitos a prazo, que nada mais são que os investimentos em CDBs, LCAs, LCIs, o RDB. A poupança, já falei da LCI e LCA. As letras hipotecárias, também as letras de câmbio, que nada tem a ver com câmbio, dólar, euro, né? São letras de troca, que nós digamos assim, então nada a ver com câmbio, dólar, euro ou moedas internacionais, ok? E o DPGE, mas o DPGE 2. O DPGE nem vou entrar no mérito aqui, que dificilmente você vai encontrar disponível aí para poder fazer um investimento, tá? Então, o Fundo Garantidor do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito dos Bancos, garante R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. Isso quer dizer o quê, Rom? Me explica melhor. Claro, vamos lá. Então, digamos que você tem aí, até tá aqui em tela, né? Digamos que você tem aí 4 bancos, você tem um total de R$ 1 milhão. E você decide dividir esse 1 milhão em 4 bancos. Então, você tem 250 mil em cada um deles, certo? Então, você está 100% garantido. Você pulverizou em 4 instituições financeiras até o limite, né, coberto pelo FGC, que é de 250 mil por CPF e por instituição financeira. Então, decidi colocar 250 mil no Itaú, 250 mil no Banco do Brasil, 250 mil no Bradesco e 250 mil no Santander. Estou protegido, sim. Só que todo valor que ultrapassar 250 mil, vamos considerar aí os rendimentos, todo valor que superar esses 250 mil estarão fora. Então, digamos que passa um ano, você tem agora 1 milhão e 100 mil. Esse 100 mil não estará coberto, apenas 1 milhão, que é referente aos 250 mil, divididos nessas instituições. Só que também acrescente aí que, se você tiver recursos na poupança, tiver recursos no depósito à vista, né, e aqueles demais títulos mencionados acima, eles são todos considerados, e haverá uma soma total de tudo que você possui naquela instituição. Se ultrapassar 250 mil, aquilo que for excedente não estará coberto.
Agora imaginamos que você tenha 1.250.000, certo? Então você colocou agora em 5 bancos. Qual é o teto previsto pelo FGC? Olha, o teto é de 1 milhão, que nós chamamos de 1 milhão global. Esse é um limite imposto pelo FGC, ou seja, ele vai te garantir até 1 milhão em cobertura. Se você fizer essa pulverização, como eu expliquei anteriormente, colocando 250.000 em cada banco. Ou então você pegou 5 bancos e colocou 200.000 em cada um, né? Já para considerar o efeito dos rendimentos, né? Porque você colocou 200.000 em 5, então quer dizer que você pode chegar até 250.000 com os rendimentos, ok? Mas digamos que você tem 1.250.000, você recebeu isso de herança e você decidiu, falou, olha, estou com medo e eu quero contar com a garantia da FGC. O que eu posso fazer? Na verdade, você vai poder pegar 5 bancos, colocou 250.000 em 4 bancos, está coberto, 100%, só que esses outros 250.000 não estarão cobertos, porque você ultrapassou o limite global previsto pelo FGC. Ele garante até 1 milhão de reais. Acima desse valor, mesmo que você tenha 2, 3, 4, 5, você estará descoberto, tá? Detalhe importante é que esta cobertura prevista pelo FGC, ela tem um prazo de 4 anos. Então, digamos que um banco vem à falência e você tinha nesse banco 200 mil reais, tá? Então a sua cobertura global de 1 milhão cai para 800 mil, porque você recebeu, né, o reembolso dos 200 mil reais pelo FGC. Você só vai atingir novamente esse 1 milhão de cobertura global após 4 anos depois dessa cobertura, né, desse reembolso previsto pelo FGC, certo? Então, esse período de 4 anos ele sempre será respeitado para atingir, para restabelecer novamente seu limite global. Agora o FGCOP, o Fundo Garantidor das Cooperativas. Vamos falar dos títulos também, que são os mesmos, né, do FGC. Depósito à vista, depósito a prazo, que são os investimentos, como RDC, no caso das cooperativas, mas tem o CDB do Banco Sicredi, tá? Tem algumas opções. Tem o RDB também, que vem do Banco Sicredi. Tem poupança, a LCI, a LCA, letra hipotecária, letra de câmbio, DPGE2. Todos os títulos igualmente como o FGC. Mas, além de cobrir 250 mil reais por CPF, instituição financeira, como você já viu, o FGCOP ele não estabelece nenhum limite global. Lembra aquele limite previsto no FGC de 1 milhão? No FGCOP não tem. Então isso é uma vantagem competitiva das cooperativas também. Então não existe esse limite global. Heron, quer dizer então que se eu tiver 2 milhões na minha mão e eu separar 10 cooperativas e eu investir 200 mil em cada uma delas, eu estarei 100% coberto? Sim, você estará 100% coberto pelo FGCOP, porque não há, por enquanto, não há limite global previsto pelo FGCOP. Está aí uma vantagem, está aí mais um ponto para você correr e conhecer uma cooperativa de crédito. Vai, senta lá, toma um cafezinho, vai lá, conversa com o pessoal, você vai ver que há um atendimento muito humano, muito mais simples, não vai ter aquela correria intensa que é nos bancos, né, que são muitos clientes, então tem aquela correria toda, fica cansativo até, né, e você mal consegue ser ouvido. Lá você vai ser ouvido com bastante atenção. Não, mas por que você defende tanto cooperativa? Porque o ambiente, a atmosfera é diferente. Não que eu não goste de bancos, eu gosto, mas eu defendo sempre para os meus clientes, tenha uma conta com uma cooperativa, tenha uma conta em um banco. Porque, primeiro, você tem condições de negociar melhores as suas taxas, as suas condições, e outra, se você não tiver aqui no banco, você terá na cooperativa. Se você não tiver na cooperativa, você terá no banco. E no fim, uma questão de relacionamento, você vai ver o lugar que você melhor se identifica e vai movimentar mais a sua conta corrente, né? O que nós chamamos de centralidade. Mas passe por essa experiência, vale a pena. Vamos falar agora dos impostos? Ok, vamos falar dos impostos sobre renda fixa. Bom, nós sabemos que a IOF, que há uma movimentação do governo federal também para mudar o IOF, por enquanto nada está avançando. Há também propostas para mudar a tributação sobre renda fixa. Por enquanto, tudo travado, nada avançou. Então, segue a regra que está no livro e o que eu direi agora. Vamos lá. A tabela do IOF, né, ela é padrão, então você consegue no livro, em qualquer outro lugar, na internet, no Google, e a mesma coisa com a tributação. Mas a tributação eu vou explicar
para que você entenda perfeitamente. O IOF, você só estará incorrendo no IOF se fizer um resgate inferior a 30 dias, tá? Fora isso, no 31º dia não tem resgate, a partir dali você já não tem preocupação com o IOF, somente imposto de renda. Mas vamos lá, você decidiu investir no CDB e você ficou 150 dias, vamos classificar 3 meses, 90 dias. Então você ficou 90 dias no CDB. Heron, qual é o imposto de renda incidente sobre os meus rendimentos nesse período? Vamos lá a tabela? Olha aí. Então está dizendo que até 180 dias a alíquota do imposto de renda é de 22,5% sobre os meus rendimentos. Eu investi R$100.000, tive R$1.500 de rendimentos, então sobre R$1.500 haverá tributação de 22,5%, porque você ficou apenas 90 dias com esses investimentos, que é até 180. Heron, agora eu investi na RDC do Sicredi. Eu fiquei ali 9 meses, nós estamos falando aí então de 270 dias. Você está na faixa de 181 a 360 dias. Qual é a alíquota? 20% sobre os rendimentos. Heron, investi aqui no título público federal, Tesouro Selic, e eu fiquei mais de um ano aqui, já estou 1 ano e meio e vou resgatar o meu recurso, certo? Então a alíquota será de 17,5%. Heron, acabei investindo numa LCA do Banco Itaú e estou aqui já há 3 anos. Quanto que eu vou pagar de imposto de renda? Nada, porque ele é isento. Essa eu te peguei, né? Então você não pagará nada. Mas Heron, eu fiquei num CDB, já estou há 3 anos e vou resgatar, está vencendo. Qual é a alíquota do imposto de renda incidente? 15% sobre os rendimentos, tá bom? Enfim, essa é a tributação atual. A proposta do governo federal para aumentar, porque o governo precisa arrecadar e está tentando a todo custo aumentar impostos em todos os lados, tá? Por enquanto, nada avançou. Então, tudo que eu expliquei agora, tudo que está aí no livro está valendo. Segue com teus investimentos. E nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado novamente por me acompanhar, por ser insistente, por aguentar esse camarada falando bastante. E eu quero sempre te ajudar, né, com seus investimentos. Gostaria que você, primeiro, se inscrevesse aqui no meu canal para continuar recebendo as principais notificações. Por isso, ative o sininho. Segundo, vai lá, procure meu Instagram, está aqui disposto para você fazer isso. Vai lá, me chama, compartilhe comigo, fale, converse comigo. O que está achando do livro, o que está achando do curso, se eu posso te ajudar em mais alguma coisa, de outra forma, será um prazer poder te receber por lá. E também, se você ainda não adquiriu ou pretende adquirir, tem essa intenção de ter o livro em mãos para complementar os estudos, né? Porque aqui eu falo de uma forma mais resumida e ali o livro ele traz mais detalhes. Então você pode fazer a aquisição do livro Panaceia Invista sem depender de profissionais no meu site www.heronmarques.com.br e finalizamos por aqui. E eu te espero, lógico, e eu tenho certeza que você vai voltar. E se você gostou, compartilhe com quem você quer que aprenda mais sobre investimentos, até para você ter mais assuntos para conversar com essa pessoa, seja roda de churrasco, seja festas, eventos, academia, salão de beleza, enfim. Vamos junto, tem mais por aí. Te espero para a próxima. Até mais.